Eu acho que já tá tirando o Atlético da jogada e eu acho que o Clássico merece respeito. Quem? Viu? Eu acho que... Tem gente aqui que você fala no estúdio? Tem. No estúdio? Tem. E não vai falar quem não? O Clássico merece Vai ficar respeito, mandando recado, você não tem HG. coragem. Mas você já acusou o golpe, né? Você mordeu a chumbada, né? Perguntando, você não tem Você mordeu a coragem. chumbada. Hoje o Clássico tá definido 70-30, eu diria hoje, a fatia do bolo, 70-30 pro Cruzeiro. Uma vantagem muito grande, considerável. Mas não dá pra você desprezar a rivalidade. E quem né? você acha que vai classificar? Calma. Calma. Você mordeu a chumbada. Mordi não. Mordeu. Joguei Ele a não isca, ele citou o nome. mordeu. Eu só perguntei, você não vai citar o nome? Só isso. Você se sentiu ofendido de Em alguma forma? hipótese alguma. Você já tira o Atlético da disputa? Cara, tirar da disputa não, mas pra mim é 90, mais do que 70-30, 95-5. 95-5? Então ele tira. Não, como tiro? Se tem 5%. Eu acho que isso é um baita desrespeito que você fala ao grupo do Atlético assistindo, ao Sampaoli, ao torcedor do Atlético. Desrespeito? Quando você fala 5%, Quando eu acho que é praticamente perdido. Só que você tem que entender... Você não que acha que tá futebol- praticamente perdido? Não, não acha, porque existe uma coisa chamada futebol com muita história. Vou te lembrar uma coisa aqui. Você é um cara que ainda é de uma nova geração, Contando o dedo, tá aí hein? Nutella, ainda você vai lembrar disso. Se você não lembrar, o Google tá aí para te ajudar. Nossa. Palmeiras e Vasco, final da Mercosul. Você lembra da virada do Vasco? Com Do um jogador a Romário. menos, do Romário, que ninguém no imaginava. Atlético aquilo. tem vários O Romários, Palmeiras achava Eulers. que já era campeão. Mas Vários aconteceu, Romários, não aconteceu. Eulers. Não, mas o Atlético tem o Hulk, que eu espero que todo mundo tenha um grande respeito por ele, tem ele Scarpa, deve ser do mesmo tem nível do Rony, Romário. tem Coelho. Eu tenho certeza que nem o torcedor do Cruzeiro pensa da maneira que você está pensando. Porque ele tem respeito por uma coisa chamada clássico. Se em 5 minutos você perde um jogador, a história do clássico muda. Se você toma um gol com 5 minutos, a história muda. Então, ô, Thiago, sinceramente, você colocar 5% é você chegar aqui e menosprezar qualquer chance que o Atlético tem. É falar que já está definido. Não é Porque o menosprezar, futebol porque se fosse só menosprezar, eu acontece diria que está das quatro definido. linhas, cara. Se fosse, Não, se sinceramente. menosprezasse, eu diria que está definido. Não, Mas você- eu disse que tem praticamente 5%. você falou. Cara, 5%. Assim, eu não. Ô, Breno, você quer cara. me ensinar história de futebol, tem que ensinar matemática. Não é Porque isso, não. 5% existe uma possibilidade. Tô mentindo? Tá mentindo. 5% existe uma possibilidade. mentindo. Mas tá Existe praticamente 90, liquidado. praticamente Mas tá liquidado. praticamente liquidado mesmo, gente. Não fui eu que quis assim, não. Foi o que Então aconteceu se no tá primeiro liquidado, jogo. só é o seguinte, fala com o Léo Jardim pra ele poder poupar o Caio Jorge, o Matheus Pereira. Será que ele vai fazer Mas isso? por que Ou será que ele vai poupar, levar com Breno? seriedade o Por que jogo? ele- Claro que vai levar com É seriedade. lógico, mas porque óbvio. na cabeça dele Em que não tem momento esse eu tô- pensamento do Em Thiago. que, não, peraí. Claro Em que não. momento Claro. eu tô dizendo que está liquidado ou que o Cruzeiro não tem que levar com seriedade? Eu Quando disse você fala que é o Cruzeiro 5% é muito de chance. favorito, mas pra mim hoje são 5% de chance, Breno. É simples, cara. Vamos lá, vamos fazer uma coisa muito mais simples do que essa baboseira que você acabou de falar, citando Palmeiras isso? Que e desrespeito. Isso é Palmeiras, história, isso é Palmeiras futebol, e Vasco. isso é história. Tá, beleza. Vamos pegar aqui é história. uma história mais recente. Quais foram os jogos em que o Atlético fez 3 ou mais gols para ele conseguir se classificar direto? Deixa eu explicar uma coisa que você não tá Nessa sabendo. temporada, Deixa eu só com te esse contar. elenco, Deixa eu só com te esse contar elenco, uma coisa. com esse A partir elenco. do momento que o São Paulo Quais entrou no foram os Atlético, jogos? começou uma nova Quais história. Você foram não os pode jogos você que o pegar Atlético nada. fez 2 Você ou não mais- pode você pegar nada 2 do gols de passado. diferença contra o Se o Cuca adversário. tivesse aqui, eu poderia Nessa responder temporada, qualquer coisa com disso. esse elenco. Agora eu posso Amigo, qual foi a vez que o o Cruzeiro Cuca não perdeu está por aqui 2 ou mais. mais gols? Começou uma nova Tá bom, história. então vamos É a falar mesma sobre coisa eu o chegar Cruzeiro. pra você e começar Qual a foi falar a do vez ano que o Cruzeiro passado do perdeu por Cruzeiro. 2 ou mais gols? Qual foi a vez que o Cruzeiro O perdeu Cruzeiro por 2 ou perdeu mais para o gols nessa Atlético por temporada? 2-0 no Campeonato Mineiro. Pois é, era o mesmo treinador? Então é o que eu tô falando, não era. A história mudou. Era O um momento jogo do que teve um Atlético jogador agora, expulso. você tem um Era o Cruzeiro Sampaoli, vivendo você numa tem situação de crise. Você tem um Eu tô falando de um motivador Cruzeiro a que mais hoje pro vive uma Atlético. baita fase, Não um estou ótimo falando com momento, você e que o você Cruzeiro está não é negligenciando. favorito. Porque Mas pra o Atlético merece um respeito. Você está analisando E só você com- está levando a coisa Mas muito rasa. Por que eu estou desrespeitando Muito o rasa. Atlético? Pô, aqui, A partir do momento rasa é que- duro, hein? É muito simples. Pega o jogo do Atlético. O Atlético Breno. ganhou do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Como é que foi essa história do jogo? Você lembra? Eu vou te lembrar. Porque eu tava lá no Mineirão Como é que foi? cobrindo esse Lembra, jogo. lembra. O Cruzeiro tava dominando o Atlético. Todo mundo achava que o Cruzeiro ia ganhar. Eis que o Gabigol foi expulso e mudou a história do jogo e o Atlético ganhou por 2-0. 2 gols do Hulk. Dois gols do... deixa Isso eu não te pode perguntar uma acontecer. coisa muito meu rápida, amigo, assim. isso tudo pode acontecer É que no futebol. eu tô analisando o você jogo. tá falando, não é pra mim não. Eu tô Você tá falando pra analisando o milhares jogo. de pessoas que estão te assistindo. analisando Você o tem que ter um jogo. pouquinho mais de calma e com tranquilidade pra poder analisando o falar. jogo. Coerência. Eu tô Futebol, a bola pune arrogância. Eu tô analisando Então, o jogo. calma, Eu tô muita analisando calma, o jogo tá? pelos Muita dois calma lados. nesse momento. Você tá analisando só um lado. Não, não. Só um lado. Você tá analisando o lado da emoção. Eu disse aqui o Cruzeiro é Deixa eu favorito. falar, meu. Não, eu tô Você igual tá a você, eu analisando, aprendi você com tá você. analisando só pelo lado da emoção. Você tá chamando ele de clubista, Thiago? O São Paulo Você tá chamando ele de clubista? Só pelo lado... Não tô chamando nada. Eu falei, o Só tá Cruzeiro é analisando por favorito. isso.
Mas você você não falar está 5%, enxergando. Você não está enxergando. O Guilherme colocou o que aqui está 30, 70, acontecendo uma coisa com o muito mais Cruzeiro razoável. hoje. Você falar Você não- 5%, sabe por que você Cara, falou a culpa isso? não é minha, o Porque Atlético você não se teve colocou nessa coragem de virar e situação. falar assim, tá classificado. Porque você não teve coragem, porque Não tive 5% coragem da o quê? ponta do 5% dedo, é irmão. a mesma Coragem coisa. o quê? Cara, 5% é uma coisa de Pré-jogo, falar você nada. apostou 2x0 no Atlético, eu apostei 1x0 no Thiago, Cruzeiro. mas você não teve sexta-feira- coragem. E detalhe, Thiago. no dia seguinte queria refugar da aposta que você Thiago, fez. Thiago, Quem não. não tem coragem nesse programa é você, não sou eu não. Mas sexta-feira ele disse aqui, você pode até comentar sobre o duelo, mas pra mim acabou. Foi ou não foi? Pra mim acabou. Ah, então. Pronto, acabou. então não tem Então pra que você não 5%? coloca Tem 5%? Se você Então não, não peraí, existe a peraí, não, possibilidade. mas aí não, Vamos colocar a ordem na casa. Vamos. Se você fala que pra mim já acabou, você não pode dar 95-5, então é 100%. Vamos fazer o seguinte, pra ficar mais condizente com o que eu penso de verdade, 99-1. Aí, 99-1. aí. Tá. Agora vamos pro Olha lado do isso. equilíbrio. Vamos pro lado do equilíbrio agora. Quando saiu o sorteio, eu disse uma coisa depois do jogo. Ah, mas aí é profeta do acontecido, sim. Sim, todos nós somos um pouco de profetas do acontecido. Eu falei que eu dei uma bandeada pro lado do Valu. O Valu é mais comedido. Eu falei, eu dei uma bandeada pro lado do Valu. Né? Aí o Cruzeiro vai lá e Vral ganha o primeiro jogo por 2-0. Com autoridade. Com autoridade. Com autoridade. Aí, vamos pro segundo jogo. Ô, gente, desculpa, né? A vantagem do Cruzeiro é muito considerável. Talvez um empate, uma vitóriazinha do Atlético ali, 1-0, sem depois o Atlético amarrar o jogo na volta, né? O Cruzeiro precisando sair pro jogo, dar espaço também e tal. Gente, 2-0 de vantagem. E nós estamos falando de um time que é organizado demais, é muito bem treinado, joga em casa, maioria de torcedores e tal. Ah, mas vamos nos apegar ao Campeonato Mineiro. Era outro momento, era outro treinador. O técnico era interino, era o Wesley Carvalho. Pois é, desculpa, era outra história, outra história. Agora há uma vantagem considerável de um time que é muito organizado. A vantagem é muito grande, e o Cruzeiro tá com o pé na próxima fase. Ah, mas isso é desrespeito ao Atlético. Eu não acho que seja Breno acha. desrespeito ao O Breno e o Atlético. Guilherme Então qual é o seu acham. percentual, HG? Qual é o seu percentual? Cara, eu tô aí... 5%? Eu tô aí... Não, 5% também não. Ah, então desrespeito Mas eu tô 5%, bem, Vem comigo, né? HG, eu tô- acabou de 70-30. falar. É, eu tô bem com o Guilherme. Ah, então você tá... 70-30. Então, Deixa eu pois te falar. você não é um cara que vai 70, falar A 5%. última vez que você foi com alguém sem seguir o seu coração e o seu pensamento de fato, você se danou. Então, Por quê? Por que você falou que seguiu o do Valu? E nós vimos o que aconteceu na Arena MRV. Não foi o que você achava. Então, confia, segue o que você está sentindo. Não escuta Guilherme acabei de Breno. falar o que eu tô sentindo. Eles vão mais uma vez te induzir ao erro. Não, mas eu acabei de falar no mais uma HG, vez te induzir ao erro. 70-30. Não vai no 70-30 não Se do fosse Guilherme. um Cruzeiro, Você tá seguindo o Guilherme. poderia ser um time que tá jogando melhor do que o Atlético, o Botafogo. Fosse o Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro o não Cruzeiro abre 2-0 no Engenhão. Já teria acabado. Numa boa, já teria acabado. Mas a mística do clássico existe. Ah, É pelo diferente. Valor, fala sobre isso. Eu tentei fazer você falar antes, mas é impossível, né? Porque aqui nós temos... Mas eu estava observando aqui, colhendo dados aqui. Então, por favor, já que você está falando Frio de e dados... calculista. Não, dá uma boa tarde para você, para os colegas aqui no estúdio, a quem nos assiste. Cara, eu vou recorrer... Quando o Atlético for enfrentar o Flamengo, eu vou voltar uma casinha atrás, pode? Eu disse aqui contra vários prognósticos, né, que era, para mim, 50-50. Por mais que exista toda a diferença técnica do Flamengo para o Atlético naquele confronto. E depois, quando o Atlético conseguiu aquela vitória no Maracanã, eu de 50-50 fui de 52% para o Atlético a 48% para o Flamengo. Porque, afinal de contas, o Atlético havia conseguido uma vantagem. Eu enxergo, após o Cruzeiro ter conseguido fazer essa vantagem na Arena MRV, 55% para o Cruzeiro e 45% para o Atlético no Clássico. Eu acho que está em aberto, é uma vantagem bem importante. Eu não acho obviamente, se fosse um 3-0, eu estaria, de repente, com o Guilherme nessa questão de 70-30, mas o 2-0, ele deixa as coisas ainda difíceis, porém mais tangíveis do que 3 gols, né? E o Clássico, eu estou de acordo com o Guilherme, assim, não pela questão da mística, né? O Clássico, ele tem várias histórias que por muitas vezes colocaram todas as nossas análises de elenco e de futebol jogado pelo momento pelo ralo.
né? Então acho que o clássico ele tem essa coisa que independe até, vai além da nossa capacidade e além também daquilo que a gente está vendo de realidade. Obviamente não dá para se descartar, né? Eu acho que o Cruzeiro é favorito não só pelo resultado que construiu, mas pela temporada que acaba também por fazer, mas o resultado principalmente do primeiro jogo acaba condicionando essa porcentagem que eu coloco de 55% a 45%. Que tapa de luva que ele deu no Thiago Fernandes agora. De leve, né? Jantou. De leve, né? Jantou o Tapa Thiago. de luvas assim. Na sexta-feira, só de Impressionante. verdade, na sexta-feira eu espero que o Guilherme esteja aqui ao lado do Breno e que depois do 3-1 que o Cruzeiro vai aplicar, que eles olhem para